Olá a todos, problema 2, capítulo 14 do Bíblia. O movimento de um barco de 3.250 kg é impedido usando-se um para-choque que proporciona uma resistência como mostrada no gráfico. Determine a distância máxima que o barco amassa o para-choque se a sua velocidade de aproximação é de 0,9 metros por segundo. Então aqui temos a indicação do problema. O problema é bastante simples, aplicação direta da fórmula. Velocidade nessa direção, 0,9 metros por segundo. O barco vai pegar nessa barreira de pneus e a força de resistência dessa barreira é mostrada neste gráfico. F igual a 400 S ao cubo, onde S é essa distância a partir do início do ponto onde o barco toca o pneu. Muito bem, vamos ver qual estratégia então pode ser adotada para a resolução desse problema. Problema de aplicação direta. Então, para esse problema, um problema típico do princípio do trabalho e energia, a fórmula que temos no nosso formulário nos diz que a energia cinética inicial no instante 1, mais o trabalho que é desenvolvido, que é entregue ao sistema entre os instantes 1 e 2, é igual à energia cinética no instante 2. Então, algumas coisas precisamos entender desse problema. O que é ponto 1, o que é ponto 2, que trabalho que vai ser desenvolvido. Energia cinética do ponto 1 é exatamente o ponto onde o barco toca o pneu. Então, tem a aproximação do barco, nesse instante onde ele toca o pneu, é o nosso ponto 1. Energia cinética desse instante, metade da massa, a massa do barco foi dada, a velocidade de aproximação 0,9. Bastante direto, energia cinética no instante 1, 1316,25 Nm. Então essa é a energia cinética do instante 1. Trabalho desenvolvido entre o instante 1 e 2. Então, qual força vai realizar trabalho? Segundo o nosso enunciado, a única força que está realizando o trabalho é essa força de reação do pneu que está fazendo com que o movimento do barco ele se interrompa. Então aí tem uma característica importante. Se formos ver na fórmula do trabalho desenvolvido, é a integral do produto escalar de F, onde F é o vetor da força, dr. dr é o vetor de deslocamento. Então, se eu passar para escalar essa fórmula, esse produto escalar, né, se eu for ver as componentes, eu posso escrever como sendo F, que multiplica ds, vezes o cosseno, né, do ângulo entre esses dois vetores, o vetor força e o vetor deslocamento. O vetor deslocamento está para baixo, está claro, o barco está se aproximando. E o vetor força, ele vai estar para cima, não é isso? Contrário ao movimento do barco. Então esse ângulo seria 180 graus entre esses dois vetores, de forma que essa integral vai ficar menos cosseno de 180 menos 1, menos f ds, onde o valor de f foi dado, é 400s ao cubo, então eu precisarei integrar este polinômio para poder obter o valor do trabalho realizado. Integral de s ao cubo é 1/4 de s à quarta, divido 400 por 4, fica 100, então menos 6s à quarta de S1 a S2. O S1 é o instante onde ele toca no pneu. Se eu considero o S1 onde ele toca no pneu, o S2 vai ser toda essa distância que ele vai percorrer até parar. Então, eu vou chamar essa distância S2 de S máximo, né? A máxima distância que ele percorre. Muito bem, então eu tenho que o trabalho desenvolvido por essa força é menos 100
que multiplica essa distância máxima à quarta. Isso vai ser igual à energia cinética do instante 2. No instante 2 é justamente o ponto onde ele para, então o V2 é igual a zero, a minha energia cinética do instante 2 é zero. Então, só reescrevendo todos os termos do meu princípio do trabalho e energia, eu tenho que 1316,25 mais o trabalho, que entra negativo aí, uma vez que a força está na direção contrária ao movimento, menos 100, S à quarta, igual a zero. Uma equação, uma incógnita. Daqui eu tiro que a distância máxima percorrida antes desse barco parar é de 1,9 metros, ou seja, ele percorre 1,9 metros até que ele pare completamente. É claro que depois disso vai ter uma força de repulsão, mas o problema pede apenas a distância máxima que o barco amassa até que ele pare. Ou seja, depois disso ele vai ter uma restituição, mas a gente não vai entrar nesses méritos. A máxima distância que ele vai amassar esse pneu, segundo essa força dada, é de 1,9 metros aqui. Muito bem, então qualquer dúvida, por favor, exercício bastante direto de aplicação da fórmula. Nos próximos a gente desenvolve um pouco mais esse conceito por trás do princípio do trabalho e energia. Qualquer dúvida, por favor, encaminhe no Moodle para nossas discussões. Obrigado.